E eu acho interessante porque se você pegar para ver o próprio decreto de 69 e ver lá quais são as bases do que eles falam de ensino de educação moral e cívica. Tá lá, tá escrito literalmente o que eles pregam. Defesa dos princípios democráticos, preservação do espírito religioso, dignidade da pessoa humana, valores éticos, solidariedade humana, caráter moral, dedicação à família e à comunidade, conhecimento sociopolítico do país, patriotismo e culto à obediência. Ou seja, absolutamente todos os valores que estão faltando na sociedade brasileira. Nós temos hoje uma geração inteira que foi constituída a partir de 1993, um pouco antes, com o fim desses valores, desses ensinamentos, de uma educação que vem desde 93 gerida pela esquerda no país. Fernando Henrique Cardoso teve um governo social-democrata voltado para a esquerda, depois tivemos Lula, depois tivemos Dilma. Todo este tempo se criou uma geração inteira de pessoas indisciplinadas, de jovens que não reconhecem a autoridade dos pais, não reconhecem a autoridade do professor, não têm autorresponsabilidade. Ou seja, nós criamos uma sociedade fraca, moralmente fraca, justamente por não trabalhar valores que são essenciais para a formação da família. E foram todos os valores que foram retirados da educação. E são esses mesmos valores que, quando se fala em voltar educação moral e cívica, se vem com todos os jargões que eu li, inclusive em sites dedicados à educação. Ninguém quer a volta do regime militar, nem com Bolsonaro na presidência nós vamos ter a volta do regime militar. Nós vamos ter um militar da reserva na presidência, eleito democraticamente. Assim como nós não vamos voltar a trabalhar e tratar o Brasil como era na década de 40 ou na década de 60, 70. Nós estamos no Brasil do século XXI. Mas alguns valores básicos da sociedade precisam ser resgatados. E são esses valores básicos, especialmente da família e da autoridade, que a esquerda gosta tanto de rechaçar e de desconstruir. É isso que nós estamos falando. Veja que se fala muito na interdisciplinariedade, na transversalidade da educação. Ninguém aqui também está pregando, não, agora nós vamos fazer uma disciplina de educação moral e cívica usando inclusive os mesmos livros da década de 60 ou da década de 40, como bem o Bruno falou, inclusive no decreto-lei da década de 40, até mesmo pela época, o artigo 4º trazia sobre higiene pessoal, sobre asseio e higiene pessoal. Claro, era dado a época que o Brasil vivia, 1940. Não é isso que a gente está dizendo. O que se está colocando, e não tem problema se for dentro de uma transversalidade, de uma interdisciplinariedade, mas, e o Brasil, a educação brasileira, a educação freiriana brasileira, gosta muito de falar da escola crítica, né? Onde a pedagogia do ensino hoje é de uma escola de desconstrução, de uma escola de debate, aonde não existe mais o saber, né? Não tem, você sabe isso, você não sabe aquilo, existe o saber relativo, que é isso que Paulo Freire prega, né? Essa escola crítica pedagógica libertária. Só que eu acho engraçado que essa escola crítica pedagógica libertária, ela só aceita o debate quando a gente fala de bunda e maconha. Porque é só um debate sobre sexualização e sobre descriminalização das drogas que é aceita dentro de um debate crítico. Acho que se você quer trazer essa questão de valores normais e discutir a religiosidade, discutir família, e eu nunca coloquei nem qual é o tipo de família. O que é família? É respeito, é moral. E assim, as famílias é que tem que respeitar, mas é que isto faz parte do pensamento marxista. Está lá no Manifesto Comunista, a desconstrução da família nuclear burguesa. Tu quebrar a hierarquia, tu subverter, tu quebrar a autoridade paterna, a autoridade materna. E tu vê isso reproduzido dentro da escola, quando, dentro da pedagogia de Freire, o professor não é mais a autoridade dentro da sala de aula e que tudo é uma informação, uma construção. Não é. Uma sociedade em que tem valores morais e se ensina respeito, tu não precisa ensinar e tratar especificamente sobre raça e sexo em sala de aula. Porque se teve educação e se ensinou respeito. Então veja, só que é interessante que se aceita em sala de aula que se fale sobre gênero, se fale sobre raça. Mas não aceita mais em sala de aula que se fale sobre patriotismo, que se fale sobre religião,
que se fale sobre valores da família. Então, veja. Aceitamos. Então tem. Dizendo que não aceitamos. Né? A senhora pode estar dizendo que aceita, mas a gente vê na prática que isso são coisas que estão sendo banidas da escola. E aí tu faz todo um arrazoado que a gente viu, né, Bruno? Tu faz um contraponto e olha, o que é a nossa educação hoje, dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, comparado ao que era a educação brasileira, ela piorou. A educação brasileira piorou. Eu não tenho essa avaliação. Né? A escola pública piorou. Os números de IDEB estão aí, 4,1 do ensino fundamental, sendo que o privado é 7,3. Mas nós queremos que essa defesa, essa fluência que se tem na defesa das pautas de gênero dentro da escola, também se tenha essa mesma vontade, essa mesma verve para se tratar temas que são referentes à família. E a professora trouxe muito bem, a sociedade brasileira, ela é, e nós vimos agora, tivemos a Romaria de Fátima, as inúmeras manifestações religiosas no Brasil inteiro, mostrando que a população brasileira, ela é cristã e valoriza essas questões que foram retiradas de dentro da escola e que, não na sua totalidade, mas em boa parte, é tratada com aversão. É tratada com aversão. Tipo, não, isto é uma pauta conservadora. Não, Bruno, te isso peço não é uma pauta licença, porque a gente conservadora, já né? está... Vocês falem. Bom, encerrar dizendo que aquela escola, que é um modelo brasileiro, em que o ensinar e aprender são a mesma coisa, é uma escola que não ensina e que não aprende. Né? Então nós temos que sim avançar, melhorar, assim como a esquerda diz que nós temos que estudar gênero, raça, respeito, eu concordo, mas eu também concordo, Bruno, que nós temos que voltar com estes valores de patriotismo, de respeito, inserir disciplinas de empreendedorismo, inserir dentro disciplinas financeiras dentro da escola. Pois eu acho que assim nós vamos conseguir avançar e ter essa educação transversal, transdisciplinar, e que não é uma educação doutrinária e baseada em apenas uma pedagogia. Nós queremos a educação, que o Brasil tenha uma educação como já teve no passado, e que hoje, infelizmente, pelos números que se apresentam, pela qualidade do ensino que se apresentam, e as debatedoras trouxeram dos baixos salários, do pouco tempo de preparo que o professor tem em sala de aula. Eu venho numa família de professores, eu sou professor, não fui anunciado como isso, mas eu também sou professor, eu sei o que é, e sei que sala de aula não é lugar de fazer política.